Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e essa aula a gente vai estudar o assunto valor percebido pelos clientes, né? Um assunto muito interessante, um assunto gostoso, um assunto que eu tenho certeza, se você assistir até o final essa videoaula, eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você não vai errar nenhuma questão. Vem comigo, né? Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que essa videoaula, valor percebido pelos clientes, você tem que assistir depois da aula, satisfação, tá? E retenção de clientes, tá? Então, satisfação e retenção de clientes é um assunto, tá? E esse aqui é o valor percebido pelos clientes, né? Um assunto que tem alguma coisa a ver com a aula anterior, mas é diferente. Vem comigo para você não errar, tá? Professor, qual que é a estratégia da aula? Eu vou começar com um exemplo para vocês entenderem, né? Então, vem comigo aqui, né? Situação 1, tá? Se eu pago 60 mil reais em um carro com ar-condicionado e direção hidráulica. Então tá lá. Então, primeira situação, né? Ó, valor percebido pelos clientes. Primeiro, o cara pagou o quê? 60 mil em um carro que tem ar-condicionado e direção hidráulica. Ok. Situação 2, vem comigo. Se eu pago 60 mil, ou seja, o mesmo valor, ok, em um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas e sistema de multimídia, o produto tem um valor percebido maior, concorda comigo? Então, essa é a ideia, né, básica que nós vamos desenvolver. Situação 1 e situação 2. Tá? Processo, opinião. Qual que tem um valor percebido maior pelo cliente? É a situação 2, né? Então, marketing, tá certo? O marketing, atendimento bancário, vai ser aqui. Então, você tem que entender o seguinte, ó, que o valor percebido, tá, é o seguinte, ó, vamos colocar aqui 60, né? 60. No primeiro, tá, você olha lá, pô, tem ar-condicionado e direção hidráulica. Então, eu percebi que eu paguei 60, mas, de fato, eu recebi, ó, 50. Então, você teve uma sensação de perda de 10. Agora, na situação 2, tá, eu continuei pagando 60. Tá? Só que o valor percebido que eu tive o carro, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, sistema de multimídia top de linha, né? Eu tive a percepção, ó, de 70, que eu valia 70, né? Eu paguei 60, então tive o quê? Um valor percebido de 10. Isso aqui é a fórmula do valor percebido, né? Essa é a fórmula do valor percebido, né? Isso, né? É diferente do outro da satisfação, né? A satisfação é o serviço que você recebe frente à sua expectativa, né? Isso aqui é o valor percebido, envolve diretamente a dimensão custo, né? Tá? E aí, professor? Pronto, já passei esse exemplo. A partir desse exemplo, agora a gente vai trabalhar a aula toda. E para trabalhar a aula toda, professor Luiz, eu sempre faço uma ampla pesquisa na internet, no meu material de estudo pessoal, em questões de concursos, né? E eu encontrei, vou dizer assim, ó, entre aspas, um grande achado na internet, né? Encontrei um achado que é um texto curto, um texto aí que retrata bem este conceito de valor percebido pelo cliente, e eu vou ler ele para vocês aqui, um texto curto, um texto muito importante. No final, vou passar a fonte aí do grande mestre aí, que escreveu esse texto do valor percebido, que estou utilizando nas minhas videoaulas, né? Nessa videoaula especificamente. Bacana? Então vem comigo, preste atenção nesse texto aqui. Esse texto aqui traz todos os fatores, todos os agregados necessários para que você faça uma boa prova, uma boa prova. Vem comigo. O mercado atual vive uma nova fase, marcada pela concorrência estritamente acirrada e multilateral, né? O que é isso, professor? Multilateral. Então, uma concorrência de todos os lados, né? Resultado da globalização dos mercados, terceirização, da produção da mão de obra,
em conjunto com um consumidor cada vez mais exigente. Então, ele fez o quê? Uma introdução, né? Então, olha só, né? Então, o mercado vive uma concorrência muito acirrada. Primeiro, acirrada com o fator custos, né? Terceirização da produção da mão de obra barata, né? O consumidor cada vez mais exigente, mais informações, né? Esses elementos em conjunto resultam em uma fórmula na qual o resultado só pode ser a padronização dos produtos, né? Por quê, professor? Porque padronizar produtos você reduz o custo do produto. A qualidade não é mais um diferencial, tornou-se simplesmente a base onde todos os outros benefícios devem ser agrupados e agregados. Bacana, então o diferencial hoje é a base de tudo. Agora, o seguinte, nesse slide, ele vem falar o seguinte, ó, como diferenciar, e já vem a resposta. Ó, como diferenciar? Aumentar o valor percebido do nosso cliente. Tá? Olha só o exemplo que o prof passou para vocês. Eu paguei 60 pau no carro, 60 pratas no carro, com ar e direção. Depois eu ofereci, olha só, 60 ar, direção, travas e um sistema de multimídia fantástico. Né? Uma conectividade fantástica no carro. E aí, professor, a sensação do valor percebido é maior. Mas o custo foi o mesmo, cara. Então, e essa tem sido o quê? Uma das grandes ferramentas de diferenciar no mercado, você passar um valor percebido maior. Sendo assim, como diferenciar? Uma oferta ou um serviço levando em consideração que a concorrência implacável reduziu drasticamente a margem de lucro e a redução do preço monetário do produto não é mais a solução para todos os problemas? Conseguimos começar a vislumbrar a solução quando analisamos quais os benefícios que o consumidor busca nos produtos e quais são os custos monetários e extramonetários que este considera quando torna sua decisão de compra. Ou seja, precisamos aumentar o valor percebido do nosso produto, né? Então, valor percebido do nosso produto. Aí vem o nosso grande mestre, né? Philip Kotler, que lhe diz o seguinte, que é o conceito básico do valor percebido. Segundo Kotler, o valor percebido pelo cliente, o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo envolvido na transação. Professor, valor total esperado. Então, você tem aqui, ó, valor percebido, né? Custo total do esperado, né? Então, você pagou 60, né? O custo, você percebeu aqui, ó, 75. Então, você teve aqui 15, né? Esse 15 aqui, houve uma transação positiva do valor percebido. Isso vai gerar o quê? Isso, consequentemente, você vai na outra aula, cara, que é a satisfação do cliente, né? Tá? Satisfação do cliente, isso é um valor percebido, então tem que aumentar, então. O que é aquilo que o cara pagou realmente se valeu a pena ou não, é o valor percebido. Isso que ele está falando lá, né? Voltando aqui, segundo Kotler, novamente, o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido da transação. O valor total esperado é aquilo que eu falei, o cara pagou, ó, custo total, paguei 60, só que é o seguinte, tinha só direção e trava, né? Por exemplo, e ar condicionado, que é o básico, né? O outro tinha mais coisa, então o valor esperado superou o custo total envolvido. É isso que é o valor, né? Desse modo, se o consumidor considerar que o valor percebido foi maior que o esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição. Porém, se o resultado for negativo, ocorrerá o sentimento de frustração, de perda. Alguns dos principais benefícios analisados em relação às ofertas podem ser descritos como as suas características intrínsecas, a imagem da marca perante o mercado, garantias extras, explicações de funcionamento, atendimento recebido durante o processo de escolha das opções de compra, vantagem ou local de conquista do Estado, né? Ou de status. E aí, prof, e aí? Vamos fazer um exercício agora, que vários exercícios sobre essa temática valor percebido do cliente está aqui
com base neste conceito do Philip Kotler. Vem comigo. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, cargo de escriturário. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou os benefícios que a instituição lhe proporcionaria em relação aos custos que lhe seriam cobrados pelos serviços. Entre os atributos de sua análise constavam a solidez do banco, as conveniências proporcionadas, a qualidade dos serviços prestados e o relacionamento interpessoal estabelecido. Então, vamos lá, né? Essas análises realizadas pelo empresário compõem o que se denomina o quê? Então, o que ele está fazendo, cara? Então, aqui, olha, vem comigo aqui, ó. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou benefícios que a instituição proporcionaria em relação aos custos. Ó, falou custo, cara. Os custos que seriam cobrados pelos serviços prestados. Então é o seguinte, estamos falando de que, ó, valor percebido, né? Ó, menos custo. Quanto você pagou, né? Ó, esse aqui é a percepção do cliente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, professor Luiz, eu tenho conta em vários bancos. Para explicar melhor o valor percebido, para vocês entenderem. Eu vou lá e olho meu pacote de assinatura. Ah, você pode fazer um TED por mês, banco A, certo? E vamos supor que o valor é o mesmo. Só que no banco B, eu faço 10 TEDs por mês com o mesmo valor. Entenderam aqui? Ó, tá? Então, ó, no banco A, o valor percebido vai ser menor. E no B, maior, tá? Esse eu coloco custos, né? Só que o valor percebido, você tem duas dimensões. Você tem a dimensão monetária e você tem a dimensão não monetária, que é essa aqui, ó. Entre os atributos de sua análise constavam a solidez do banco, a imagem, as conveniências proporcionadas, home office, né, caixa para tudo que é lugar, qualidade dos serviços prestados, né, sistema bom, rápido, eficiente, não trava, não falha, não sai do ar. E o relacionamento interpessoal, né, tá, ali estabelecido. Essa análise, realizada pelo empresário, compõe que se denomina lealdade do cliente? Não. Lealdade do cliente está relacionada à fidelidade. Valor percebido do cliente, correto. Benevolência, não. Análise do marketing potencial, não. Então, assim, valor percebido pela palavrinha custos, né? Então, valor percebido, valor, né? Então, diz respeito a que custos, né? Excelente questão. Eu tenho certeza absoluta que se o aluno assiste nossa aula inteira, na prova ele faz uma questão dessa, famoso pés nas costas. Então, alternativa letra B de bola, ok? Vamos continuar. Texto do Kotler, né? Aliás, que eu achei na internet, né? Esse cara aqui que eu vou passar para você, José Rafael, salvo engano o nome dele. Para conseguirmos, então, aumentar o valor percebido, devemos ter em meta aumentar essa série de quesitos. Porém, não chegaremos a um resultado efetivo se não analisarmos também os custos financeiros ou não, como, por exemplo, o preço monetário em si, a carga de impostos aplicados, o custo que pode ser gerado no processo de entrega, o tempo que é despendido para realizar a compra, o risco que é assumido para realizar a escolha, usufruir o produto e as tensões e os problemas emocionais, ou seja, está aqui, né? Então, você tem que aumentar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos um curso top de linha, ponto a ponto edital, super atualizado e super competitivo,
com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Também, por Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí. Aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banest 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.